Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao JR Entrevista. Vamos falar sobre um tema que está diretamente ligado à sua vida, à sua segurança e ao futuro de milhares de famílias brasileiras. Nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado cada vez mais desastres provocados por eventos climáticos extremos. São enchentes, deslizamentos, longos períodos de seca, tragédias que colocam vidas em risco e desafiam o poder público. Sobre isso, a gente conversa com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolff. Secretário, muito obrigada pela presença do senhor aqui no JR Entrevista. Olá, Lívia. Primeiro, agradecer pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco sobre a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil no Brasil. Então, vamos começar, secretário. O Brasil tem vivido um aumento nos desastres climáticos. Como a Defesa Civil Nacional está se preparando para os desafios crescentes e qual o papel do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil nesse processo? Pois então, a Política Nacional envolve outros ministérios, além do Ministério do Desenvolvimento Regional, onde está a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. É uma política transversal. Eu acho que a melhoria do monitoramento de áreas de risco no Brasil avançou nos últimos tempos em nosso país, e além dos sistemas de alerta. Nós tínhamos um bom sistema de alerta, mas do ano passado para cá houve um avanço muito significativo com relação à tecnologia. Hoje nós utilizamos de um sistema de alerta que é feito via telefone celular, que ele é muito eficiente ao atingir as populações que necessitam desses alertas. Agora, o senhor falou que vocês trabalham transversal entre os ministérios. É um trabalho transversal entre os ministérios. Como é que funciona na prática isso, secretário? Então, dentro do ciclo de gestão de riscos e gerenciamento de desastres, isso está dividido em etapas, né? Então, na gestão de riscos, nós temos a etapa de prevenção, de mitigação e de preparação. Nessas três etapas, muitos outros ministérios estão diretamente envolvidos. Vou dizer para você, por exemplo, da prevenção. A prevenção, o Ministério das Cidades tem recursos para trabalhar no PAC Encostas, ou seja, nas áreas de deslizamento de encostas, em áreas de riscos, e ainda tem recursos para trabalhar as drenagens urbanas, micro e macro drenagens. Além disso, outro exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia, onde se encontra o Centro Nacional de Monitoramento e de Desastres, o CEMADEM. Ele trabalha com o monitoramento e também com os alertas nessa ação de preparação para o desastre. Além disso, o Ministério das Minas e Energias, por exemplo, a CPRM, trabalha com os mapeamentos, trabalha com as estações hidrometeorológicas em rios federais no Brasil. E são contatos constantes? Todos os dias vocês mantêm esse contato? Como é que é isso? Então, na ação de preparação, que é aquela ação imediatamente anterior ao desastre e que ela acontece após os institutos de meteorologia, o IMET e o CEMADEM, detectarem a possibilidade de ocorrência de uma chuva potencial de evento extremo, as reuniões começam a acontecer diariamente. Então, na parte da manhã, há um briefing com esses órgãos de meteorologia, e na parte da tarde a gente reúne as defesas civis de estados e municípios que têm áreas com potencial de atingimento, seja por chuvas intensas ou por ondas de calor ou por secas extremas. Então, essas reuniões com esses órgãos, com as defesas civis de estados e municípios, elas são bastante rotineiras dentro da nossa política de proteção. Secretário, em cidades atingidas, a queixa é constante. A ajuda demora a chegar. O que está faltando para agilizar a resposta emergencial? É falta de estrutura? Olha, a primeira resposta no pós-desastre é feito pela Defesa Civil do município e pela Defesa Civil do Estado. Dependendo da dimensão do desastre, a primeira ação são dos bombeiros, que pertencem normalmente aos estados. Mas a Defesa Civil Nacional,
ela tem chegado imediatamente após a ocorrência desse desastre, mesmo porque a gente acompanha o antes, né? Conjuntamente com esses órgãos, pode haver um pouquinho de defasagem na questão da elaboração dos planos de atendimento. Os planos de ajuda humanitária, quando as pessoas necessitam desse apoio do governo federal, ou os planos de restabelecimento, quando o desastre causou algum dano, algum prejuízo à infraestrutura urbana de pequeno porte, e ainda os planos de reconstrução e de restabelecimento, quando uma grande infraestrutura urbana foi destruída. Então, é um trabalho feito tanto pelo município quanto pelo governo federal. Então, tem que ter agilidade nas quatro mãos, né? Tanto o município tem que ser ágil em construir os seus planos, como o governo federal tem que ser ágil em analisar e aportar recursos para resolver esses problemas causados por esses eventos. A cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, vai receber 4 milhões de reais para ações de defesa civil. Mas muita gente questiona por que só depois do desastre o recurso chega, o que ainda impede uma ação verdadeiramente preventiva, secretário. Então, aí é importante a gente entender o ciclo que eu havia falado anteriormente, de gestão de risco e de gerenciamento do desastre. Após o desastre, a gente trabalha com o plano de ajuda humanitária. Ele só pode acontecer após o desastre. Então, no caso de Angra dos Reis, 4 milhões e 100, esse primeiro plano é para apoiar, assistir aquelas pessoas, em Angra dos Reis especificamente, aquelas pessoas que tiveram as suas casas inundadas, aproximadamente alguma coisa entre 8 mil moradias foram inundadas nesse último evento em Angra dos Reis. Essas pessoas acabam perdendo os seus bens, né? Colchão, os móveis, cama, os alimentos que estão estocados. Então, essas pessoas precisam dessa ajuda do governo municipal, estadual e federal. E as ações preventivas estão no ciclo do risco. Gestão do risco. Então, são ações e são recursos que são enviados aos municípios e aos estados antes, muito antes. É o que eu falei no caso do Ministério das Cidades. Então, a política nacional de proteção, ela envolve recursos para que os municípios façam obras para evitar deslizamento em áreas de risco. Esses recursos eles têm que chegar bem antes, e eles chegam antes, né? O presidente Lula tem dedicado recursos desde 2023 e esse ano agora ainda liberou 2,1 bilhões para obras de contenção de encostas em diversos municípios do Brasil. A mesma coisa acontece com o PAC Drenagem. São recursos liberados antes que o desastre aconteça. Secretário, foi lançado um plano nacional com metas até 2034 para reduzir riscos de desastres. Como ele vai sair do papel? O cidadão comum que vive em uma área de risco, ele vai sentir alguma mudança concreta? Então, dizer que esse é o primeiro plano, né, que o Brasil constrói, então é um marco histórico aí, né, e a gente pretende alinhar todos os ministérios da esplanada que tenham recursos que podem reduzir o risco de desastre. Isso no nível federal. Então, a cada PPA no Plano Plurianual do Governo Federal, que ele dura 4 anos, a gente ser capaz de alinhar ou articular e coordenar junto com outros ministérios que possam fazer aporte de recursos com esse objetivo, de reduzir o risco de desastre. Então, o primeiro período de 4 anos até 30 e depois o segundo período até 34. E aí, aquilo que eu te falei anteriormente, o Ministério das Cidades, além do PAC de contenção de encostas, né, e o PAC drenagem, o Ministério das Cidades tem a Política Nacional de Habitação. É da maior importância essa política para reduzir o risco de desastre, principalmente em áreas de risco. O ano passado, o presidente Lula aportou mais de 10 bilhões
com essa política, e nesse ano está aportando quase 20 bilhões. Então, isso faz a diferença. E isso, as pessoas, elas começam a sentir o resultado à medida que essas obras e esses recursos são executados por estados e por municípios. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Secretário, atualmente não faltam informações, né? As áreas de risco estão mapeadas. Por que a prevenção ainda é tão frágil no Brasil? O que precisa mudar na forma como estados e municípios planejam o próprio território? Bem, eu diria assim que eu acho que o Brasil está em construção dessa cultura de prevenção em nosso território, tanto do ponto de vista das pessoas quanto do ponto de vista dos entes. Eu acho que prevenção tem que estar na cabeça das pessoas e dos entes do município, de estados e do governo federal, que tem que ser feito todo dia. Nós temos que fazer a prevenção. Então, tanto municípios quanto estado quanto governo federal tem que ter recursos alocados para fazer prevenção. Não pode ficar apenas a cargo do governo federal aportar recursos para estados e municípios. Essas políticas, elas têm que acontecer também lá na ponta, onde os desastres acontecem. É lógico que o governo federal ele tem a obrigação e ele participa com o aporte dos recursos mais vultuosos, mas os municípios têm que ter essa cultura de ter orçamento que seja dedicado à prevenção, no caso de inundações, ou, se for o caso, aportar recursos para fazer obras em encostas, e se for o caso ainda para obras que mitiguem as consequências de secas prolongadas ou de estiagem. Agora, quando um município não tem estrutura para lidar com um desastre, a Defesa Civil Nacional intervém. Como é feito o processo de avaliação e decisão sobre quando e onde essa intervenção será realizada? Na verdade, assim, nós temos um conhecimento, nós temos em torno de 5.200 municípios que têm defesas civis, mas é verdade, essa é uma realidade. Existe uma fragilidade muito grande nesse sistema nacional de proteção e defesa civil. A gente procura trabalhar junto com estados para que a gente possa fortalecer de alguma forma as defesas civis de município. Mas, assim, uma grande fragilidade que eu, em particular, tenho colocado é a questão de falta de pessoal dedicado e permanente dentro das defesas civis de municípios. Infelizmente, em função da troca de 4 em 4 anos das administrações públicas municipais, há uma rotatividade, há um rodízio muito grande dessas pessoas que se dedicam nos municípios. E, ao haver essas trocas, toda a memória, toda a experiência, todo o conhecimento acumulado naquele período, ele é praticamente perdido. Então, um grande passo na direção da gente melhorar essas estruturas e melhorar os sistemas seria, e a gente está discutindo isso no Congresso Nacional, estamos discutindo isso dentro do governo federal, seria a criação da carreira do agente de defesa civil, tanto a nível federal como a nível de estado e a nível de município. E gostaria aqui de registrar, de ressaltar e fazer jus a Angra dos Reis. Eu tive nessa semana em Angra dos Reis, e Angra dos Reis é um grande exemplo para o Brasil. É um município de 170, 180 mil habitantes e tem concursos para agentes de defesa civil há 20 anos. Isso faz a diferença. É uma das defesas civis mais bem estruturada e aqui, a nível de Brasil, consegue ser mais ágil diante de situações de desastre, além de fazer uma boa política de prevenção em seu território. Então, o que está sendo discutido em nível nacional e no Congresso, da criação da carreira
de defesa civil é mais ou menos na linha do que Angra dos Reis já tem hoje? Angra dos Reis tem, eu acho que é o melhor exemplo, não é o maior, é o maior exemplo que o Brasil pode seguir. O atual secretário de Defesa Civil do município de Angra dos Reis, o Fábio Pires, ele tem 20 anos de carreira, ele é concursado há 20 anos dentro da Defesa Civil do município. Isso faz a diferença. Registrar aqui também, ressaltar que em setembro do ano passado, o presidente Lula, através de um despacho, ele determinou que, de alguma forma, o governo trabalhe para fortalecer o Sistema Nacional de Defesa Civil e reestruturar a Defesa Civil Nacional. Nesse sentido, nós temos trabalhado esse ano mais fortemente, junto com a Casa Civil do governo, junto com o MGI, o Ministério de Gestão e Inovação, no sentido de dar essa resposta o mais rápido possível de reestruturação e de uma defesa civil fortalecida e mais robusta para encarar os desafios que estão colocados aí no dia a dia aqui no Brasil. E considerando, né, Lívia, que as mudanças climáticas estão aí batendo a nossa porta praticamente todos os dias, não só de nós brasileiros, mas do mundo inteiro. A gente está assistindo muito claramente o aumento da frequência dos desastres e a intensidade deles, seja por eventos extremos, por chuvas intensas ou por estiagens secas extremas. A gente assiste ainda agora, né, nesse momento, o Rio Grande do Sul, com muitas e muitas cidades decretando situação de emergência por estiagem, uma parte também de Minas Gerais, enquanto que o norte, Acre, Rondônia, o Amazonas e o Pará, decretando situação de emergência por excesso de água. Então, é um grande desafio e que nos obriga, né, acho que não é uma questão de escolha, nos obriga a que tenhamos uma política bastante fortalecida para que a gente possa fazer a proteção da população nessas situações de eventos extremos. Secretário, em 2023 foram liberados 4,8 bilhões de reais para ações de defesa civil. Como é que é feito o controle desse dinheiro? A sociedade pode acompanhar como esse recurso está sendo usado? Sim. Primeiro, dizer que nós somos acompanhados, monitorados diariamente pela CGU, né, que é um órgão do governo, mas nós somos auditados pelo Tribunal de Contas da União. Todo ano, o tribunal ele debruça sobre as nossas contas com lupa para fazer um bom monitoramento de como foi gasto esses recursos públicos. Além disso, o serviço de auxílio, né, ao cidadão, qualquer cidadão que pedir qualquer que seja a informação sobre recursos em seu município, ele é atendido e ele tem uma resposta muito clara da quantidade para onde foram os recursos em seu município. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolff. Secretário, quando um município enfrenta uma situação crítica, uma gravidade, uma catástrofe, como é que chega até vocês o pedido de ajuda? Sim, ressaltar aqui que o primeiro passo que o município deve fazer é decretar a situação de emergência ou de calamidade pública, quando for o caso. O segundo passo, ele entra no sistema chamado S2ID. É um sistema de informação do Ministério da Integração Nacional, da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, que processa e que recebe todas essas informações e essas solicitações. Então, dentro do sistema, ele coloca o seu decreto, as informações mais gerais e específicas sobre aquele desastre e a solicitação de apoio. Então, eu disse ainda há pouco sobre as formas de ajudar diretamente o município, através dos planos de ajuda humanitária, dos planos de restabelecimento e dos planos de reconstrução. Todos esses planos eles são enviados através do sistema. E todas a avaliação
da Defesa Civil, da Secretaria Nacional, também é feito dentro do sistema. Então, ao apontar alguma pendência antes da aprovação, o sistema automaticamente retorna para o município, ele faz ele atende aquela pendência e retorna para o analista. Então, ou seja, tudo é feito dentro desse sistema de informações que a gente chama de S2ID. Agora, você está falando de tecnologia. Tem como ampliar a cobertura tecnológica para avisar também a população, por exemplo, em tempo hábil, secretário? Tá, mas deixa eu voltar um pouquinho. Quando você falou de transparência, ainda há pouco, né? O S2ID é o sistema que dá transparência total a toda a nossa articulação, toda a nossa coordenação e todo o nosso repasse a todos os municípios brasileiros. Ali tem todos os planos de trabalho, todas as metas e todos os valores. E os órgãos de controle têm acesso a esse sistema. Com relação aos alertas, né? Eu acho que o Brasil tinha, né, até então, um bom sistema de alerta à população, mas falhava porque os alertas eles chegavam à população através de WhatsApp, Telegram, SMS e necessitavam um cadastro anterior. Então, quando a Defesa Civil do Estado, do governo federal ou de um município fazia um alerta através desse sistema, ele pecava porque só os cadastrados que recebiam esse alerta e girava em torno de 6, 7, 8%. Então, a grande revolução, a grande mudança, a grande quebra de paradigma que aconteceu o ano passado foi o desenvolvimento do Defesa Civil Alerta através via Cell Broadcast, através do celular. Foi desenvolvido pelo Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, junto com a Anatel, as empresas telefônicas do Brasil participaram muito ativamente, o Ministério da Comunicação, e a gente colocou ele em prática já no segundo semestre do ano passado. Hoje ele está implantado nos estados do Sul e Sudeste, e neste momento nós estamos fazendo capacitações nos 8 estados do Nordeste, 160 e poucos municípios estão sendo capacitados, e tão logo essa capacitação se conclua, e agora em maio nós já vamos fazer isso, nós já vamos dar a possibilidade dos estados do Nordeste trabalhar também com o alerta do Defesa Civil Alerta através do Cell Broadcast. Deixa eu explicar um pouquinho sobre isso. Um eventual evento extremo vai acontecer numa determinada área. Por exemplo, Angra dos Reis. Angra dos Reis, no evento agora, eles tocaram a sirene na sexta-feira, 7 horas da noite, tocaram a sirene, além do Cell Broadcast, um evento registrado como severo. Então, naquela área de Angra dos Reis, a gente fala de poligonal da área dos Reis, todos os celulares que estavam dentro daquela área, sejam de moradores ou de visitantes que estavam fazendo turismo em Angra dos Reis, eles tocaram naquele momento que foi acionado pela Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. E como as chuvas continuaram e nas avaliações da Defesa Civil do município e do Estado estava aumentando a severidade do evento extremo, às 3 horas da manhã, 2, 3 horas da manhã, um novo alerta foi enviado via Cell Broadcast para aquela poligonal de Angra dos Reis com a possibilidade de um evento extremo. E aí sim as pessoas começam a trabalhar com os planos de contingências que são trabalhados com as comunidades, com a Defesa Civil e com todos os órgãos da Prefeitura, no sentido de, ao ter um alerta desse nível, as pessoas buscam abrigos próximos de suas residências ou, no caso de não ter busca, pontos de apoio pré-estabelecidos com a comunidade e a Defesa Civil do município. Qual foi o que aconteceu de muito importante? Não houve vítimas, nem em Angra dos Reis e nem em Petrópolis. Os 2 municípios estão capacitados e os 2 municípios usaram esse instrumento
o Defesa Civil alerta quando foi necessário, no momento que era importante alertar as populações. Então, hoje, a gente passou de 6%, 7% do sistema anterior que recebia porque era cadastrado para praticamente 100% das pessoas que têm celular com o 4G, 5G, possam receber no seu celular. Então, isso eu acredito muito fortemente que fez a diferença e vai fazer diferença daqui para frente nos alertas da Defesa Civil a nível de Brasil. Obrigada, secretário. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigada pela presença do senhor aqui com a gente, secretário. Obrigado, Lívia, pela oportunidade da gente poder discutir um pouco sobre a política nacional e esclarecer dúvidas rotineiras com relação a essa política. Obrigada a você também pela sua companhia e até a próxima.